Salve, salve rapaziadinha, beleza? Como é que vocês estão? Wave falando aí. Rapaziada, hoje a gente vai começar uma série de vídeos, né? Esse é o primeiro de vários vídeos que a gente vai fazer sobre como vocês podem melhorar a gameplay de vocês no COD Mobile e como vocês podem se tornar melhores jogadores, por assim dizer, né? Tanto para o competitivo, né? Para quem tá querendo competir, quem deseja competir, né? Quem tem essa vontade, quanto até mesmo para quem só quer jogar ranqueada. E hoje, rapaziada, o nosso assunto vão ser os 3 pilares principais que a gente tem para poder evoluir como jogador, né? A gente vai estar falando aí sobre algumas coisas. Esse vídeo é um pouco mais de informação, eu não vou fazer tantas coisas, não vai ter tantos ensinamentos, porque para cada um desses pilares, vamos dizer que tem subtópicos dentro dele, né? Então, tipo, o primeiro pilar tem coisas dentro dele, o segundo e o terceiro e assim vai. Então, cada um deles a gente vai falar um pouco de cada um deles hoje, e eu vou pra frente fazer vídeos, né? Vídeos ou tanto longos como esse daqui, quanto vídeos mais curtos, para falar sobre coisas específicas, né? Que a gente vai estar tendo aí, como ajuste de sensibilidade, um pouco de noção de posicionamento, um pouco de comunicação. A gente vai falar um pouco de cada um deles, mas por enquanto a gente vai estar focando nesse vídeo aqui, a gente vai estar focando mais em falar sobre esses pilares, né? E o que vocês precisam começar a focar para poder evoluir, né? Então, meu povo, passando-se a vinheta, a gente agora... Eu acho que minha voz deu uma mutada, desculpa. Mas passando-se a vinheta, agora a gente vai explicar um pouco o que cada pilar quer dizer, né? E como a gente vai utilizar cada um deles. Lembrando que cada pilar aqui, eles... basicamente, alguns assuntos que eu vou tratar de cada um, né? Eu vou fazer meio que playlists e vou fazer uma aula... uns ensinamentos de cada tópico aí que a gente for tá tendo, porque cada um deles são um pouco diferentes um dos outros, mesmo que estejam na mesma categoria, né? São assuntos diferentes, então acaba sendo mais constante, né? De cada coisa que eu vou ensinar, acho que vai ser um vídeo só, né? Acho mais fácil separar cada um em cada, mas já sabe que é tudo da mesma categoria. Então, gente, o primeiro pilar que a gente vai abordar vai ser o pilar da mecânica, tá? Como eu disse, são 3, e o pilar da mecânica, ele geralmente é o que vai fazer os outros funcionarem, né? Na real, cada pilar precisa do outro para funcionar bem, né? Para você ser um jogador bom, mas o nosso principal até então é a mecânica. E por que a mecânica? Porque tudo de físico que você faz no jogo, de executável, né, na real, é considerado mecânica. Então, por exemplo, essa ação de andar, essa ação de correr, essa ação de deslizar, a ação de mirar e atirar, fazer esse tipo de coisa aqui, tudo isso se agrega à mecânica. Então, movimentos e execução são considerados mecânica, tá? Outra coisa que também é considerada mecânica é a mira de vocês. É a questão de recoil, né? Do como vocês seguram o recuo da arma de vocês. Isso é considerado mecânica. A questão de, por exemplo, como vocês têm controle da sensibilidade de vocês. Isso também se agrega à mecânica, tá? No caso, ter um controle bom de sensibilidade, legal, ter um controle bom da sua própria HUD é mecânica. Tudo isso se agrega em mecânica. E a gente está falando de um jogo de tiro, né? Que é o COD Mobile. Então, mesmo que vocês sejam muito inteligentes, façam 501 coisas, né, na mente de vocês, se vocês não tiverem mira, vocês não vão chegar tão longe, né? Até porque, como eu falei, isso é um jogo de tiro, então vocês precisam ter questões de mecânica dominada. E o que vamos abordar mecânica, né, quando formos fazer vídeos futuros? Como a HUD de vocês precisa ser, né, de 4 a 5 dedos, como ela precisa ser
montada para fazer um sentido legal, principalmente para jogar o COD, né? Como é legal montar ela, porque o nosso computador tanto, não bagunçar totalmente de vocês. Sensibilidade, como achar a sua, porque o que eu vejo muito jogador fazendo. Vou pegar a sensibilidade do Lucaizinho, vou tacar aqui e vou jogar com isso. Vou pegar a sensibilidade de fulano, vou pegar a sensi do Zeus, vou pegar a sensi do Pab, vou pegar a sensi do Mihawk, pegar a sensi do Cross. Do Cross não, que o Cross não para com sensibilidade. Mas sensibilidade, ela é uma coisa que ela precisa ser constante, gente. Quando eu falo de constância, é uma coisa sua, né? Você tem que testar várias coisas na acessibilidade de vocês têm que fazer vários testes, ver o que funciona, ver o que não funciona, e por incrível que pareça, são testes rápidos, é uma salinha de treino dessa daqui, vocês acham a acessibilidade que vocês vão poder se manter o tempo inteiro. Entre outras coisas também, né, que a gente vai abordar treinos de mira, questões de treinos de movimentação também, né, no caso movimentações mais avançadas, como slide, o que é melhor no slide, etc. Então, esse é o nosso primeiro pilar e agora a gente vai passar para o segundo. Bem, rapaziadinha, passando-se a questão da mecânica, a gente tem outra coisa que é muito importante trabalhar, tá? Que a mecânica funciona melhor quando a gente tem esse outro pilar, que é a questão da noção, tá? E quando eu falo de noção, eu não tô falando só de noção de respawn, tá? Que é o que a galera mais pensa, né? Quando a gente fala noção, a galera fica, não, ele tá falando de spawn. Ele tá falando que se eu matar esse cara aqui e eu tô aqui, ele vai nascer lá do outro lado. Ele vai nascer lá no... A gente tá o que? Campeão aqui Ele vai nascer lá no CT. Não, gente, não é sobre isso que eu tô falando, tá? Olha de lá. Não é sobre isso que eu tô falando. Noção, ela quer dizer basicamente tudo que você vai agir dentro do jogo antecipadamente. Então, se a mecânica é as ações executadas, né, basicamente o que você vai executar, os botõezinhos que você vai apertar, o analógico que você vai andar pra frente, se a mecânica é isso, a noção, ela é basicamente o que agrega na parte de você pensar o que você vai fazer antes de você fazer. Então, vou dar um exemplo de noção, né? A noção de posicionamento, né? Que é uma noção que a gente utiliza bastante no competitivo quando você tá num nível mais alto, né? Quando você tá num competitivo, você pode se posicionar no ponto aqui. Só que por que isso daqui, pra quem tem noção de posicionamento, é ruim? Porque você fica spotado para dois lugares diferentes, tá? No caso, que é essa porta aqui da areia, tá? Desse local aqui que a gente chama de areia, então essa daqui é a porta da areia, ou a porta do laranja, né? Que é a parede do laranja, então a gente chama assim. Ou seja, essas duas paredes, se a gente se posicionar aqui no meio do ponto para poder cravar tanto ali quanto cravar aqui, isso é ruim porque você fica aberto para essas duas posições. Então, como você cautela isso? Bem, tem formas, né? Você escolhe uma das portas, se você quiser a porta da areia, você anda só um pouquinho mais para trás e fica olhando para a porta da areia, e vice-versa para a porta do laranja. Se você quiser fazer isso de dentro do ponto, você pode fazer ou daqui, que aí você fica fechado para essa porta, ou daqui. Ambas você vai ficar fechado para outras posições. Você pode morrer, obviamente, se você estiver deitado num posicionamento assim? Pode. A probabilidade é bem grande, na real, se você morrer, se você ficar deitado em posições assim. Então a gente procura outro tipo de posicionamento, né? Esse aqui é um posicionamento bem utilizado, por exemplo, né? No ponto. Esse daqui também é um posicionamento bem utilizado, né? Que fica bem fechado ali, né? As pontas dos pontos a gente utiliza bastante. Mas a ideia é você se posicionar para que você só tenha uma fight de frente, em vez de você ter que trocar com dois lados ao mesmo tempo. Então, não é os caras que tá muito forte, é você que às vezes tá se posicionando mal. E isso inclui na noção, entra na noção. Mas caraca, noção é só isso? Não. A noção, ela também fala quando você pode avançar, quando você tem que recuar, quando você tem que ficar parado, quando você tem que buscar uma trocação, quando você tem que equilibrar o jogo que você não tem, quando vale a pena você abrir direto numa trocação, quando não vale. Então a noção é tudo aquilo que mexe com a inteligência do jogo. Basicamente são as ações que você pensa em fazer e vai botar em prática. Então a noção é isso, a gente vai falar disso depois que a gente fazer os vídeos de mecânica, né? Que eu acho que os vídeos de mecânica para vocês que estão iniciando
ou se eu quisesse iniciar, seriam esses os primeiros vídeos que eu iria procurar, né, que são os vídeos de mecânica, e depois a gente fala um pouco sobre noção, tá? Mas, basicamente, essa é a apresentação de noção, tá? Pra muitos que pensam, não é só noção de onde fulaninho vai spawnar, onde ele vai deixar de spawnar, mas também agrega outras coisas, quando você vai avançar, quando você vai recuar, noções de rotação, né? Pra onde você pode rodar que é mais seguro, onde o adversário vai rodar, né? No caso de um ponto para outro, né? Onde vai ter a rotação do time adversário, enfim... Noção, ela se aplica em várias coisas diferentes, só que a gente vai falar disso em vídeos futuros, tá bom, gente? E por último, galerinha, mas não menos importante, a gente vai ter o último pilar, que é a comunicação. Só que a comunicação eu não vou explicar muita coisa, justamente porque a gente vai ver um vídeo sobre isso, tá? Tem vários vídeos que falam sobre comunicação, e tem um vídeo que ele é muito bom falando sobre comunicação, e a gente vai reagir ao vídeo juntos, tá? Eu vou fazer um vídeo reagindo a ele, e vou, obviamente, também apresentar meus pontos e também dar umas dicas de como vocês vão usar cada nível da comunicação que eu vou apresentar pra vocês em vídeo. E um extrazinho, que não é nem um dos pilares mais... não é nem um pilar, mas é uma parada muito importante, né, que a gente fala quando a gente, principalmente para os jogadores que querem entrar no competitivo, é psicológico, tá, gente? O que é você ter psicológico hoje em dia no jogo? É você, por exemplo, vai lá, vai jogar uma partida, e aí tanto competitivo ou ranqueado, e aí você começa a tiltar. Isso é falta de psicológico. Quando você faz uma jogada muito boa e aí você, tipo, se emociona emociona muito que você começou a matar muito bem. E aí, você começa a avançar igual um maluco desenfreado e morre. E aí essa tua jogada prejudica todo o teu time. Ou você avançando igual um desenfreado, flipa o spawn e o time adversário inteiro nasce atrás do teu time. Isso é falta de psicológico. Quando a gente toma decisões mais frias e joga realmente pelo jogo, pela partida e não pelo ego, a gente ganha, basicamente, né? Não tem tanto mistério quanto a isso. A gente praticamente ganha, porque o mais ideal quando a gente tá jogando, principalmente pra vocês jogadores competitivos, que eu já vi muitos de vocês chutarem, tá? Como eu já vi muito jogador competitivo chutar, eu recomendo muito que vocês trabalhem muito a questão do psicológico de vocês. Fiquem mais calmos, tomem... tá morrendo muito, começou a, tipo assim, tô começando a tomar muita kill sequencial. Irmão, dá uma respiradinha ali, 3, 4 segundos, respira um pouco, volta pra partida mais centrado. Pode parecer um pouco de besteira o que eu tô falando, né, sobre a questão do psicológico, mas o psicológico ele não vai só te ajudar, mas se você, só de você não tiltar, você já não atrapalha seu time, porque o seu rage atrapalha o teu time também, então seu time pode decair porque você tá bravinho. Então isso não é uma coisa que afeta só você, é uma coisa que afeta o seu time diretamente. Então o último conselho que eu dou pra vocês, não é nem um pilar, mas é mais um conselho, é que vocês trabalhem o psicológico de vocês, evitem tiltar, evitem dar muito rage, evitem deixar que entrem na cabeça de vocês, né? No caso, quando vocês tomam body shot na ranqueada, por exemplo, o body shot é quando o boneco tá morto, e aí o seu adversário vai lá e atira no corpo do seu boneco já morto, né? Que é um tipo de provocação, né? Vamos dizer assim. Se vocês caírem nessa provocação e tentarem ficar caçando esse cara pra poder devolver o body shot, etc., vocês acabam não só dando mais kill pra ele, mas vocês começam a morrer de forma muito sequencial, porque vocês deixaram o cara entrar na mente de vocês. Vocês já começaram a ignorar as outras mecânicas que a gente falou. Vocês param de comunicar direito, a mira de vocês já começa a ficar um pouco mais bamba, a mecânica também já não fica muito legal, a noção de vocês não funciona mais porque vocês deixaram uma pessoa entrar na mente de vocês porque ele atirou no teu corpo. E isso acontece muito, tá, gente? Tipo assim, pode parecer besteira, pode parecer que, tipo assim, não, isso é... Não, gente. 90% das equipes e dos jogadores que eu conheço, até mesmo as primeiras mentorias de todos, 90% dos jogadores que vieram fazer mentoria comigo pela primeira vez,
individual e a gente começou, a primeira coisa que a gente teve que bater na tecla foi psicológico, porque eram jogadores que tiltavam muito, principalmente times da categoria de base e alguns da categoria aspirante são os que mais tiltam e é um dos motivos pelos quais eles não sobem pro semiprofissional ou pro profissional. Então é isso, rapaziada, eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Agradeço a todos vocês aí que ficaram, escutaram. Lembrando que esse vídeo foi um pouco mais informativo, mas os próximos já vão ter mais ensinamentos, né? Eu vou tentar trazer sempre vídeos voltados nesses tópicos, tá? Que a gente tratou, que é mecânica, noção, comunicação, enfim. A gente vai tratando disso com o tempo. Eu sou o Wave, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!